Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma de uma situação que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam ali no Egito, ou desculpa, no deserto. Não, eles já tinham saído do Egito. Eles estavam ali no deserto e eu quero ler o texto que está aqui em Êxodo 17, do 1 ao 6. Nós vamos aprender algumas coisas aqui nesse texto bem interessantes e alguma coisa também para trazer para a nossa vida, né, do nosso dia a dia. Fala assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim e pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Irmãos, essa situação ela acontece no momento em que o povo de Israel, eles estavam ali no deserto, tinha acabado, né, tinham saído do Egito, e nós sabemos que ali no Egito Deus fez grandes coisas, tirou eles com mão forte dali, abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar. Eles chegaram num local chamado Mara, ali as águas eram amargas, Deus mandou Moisés pegar, né, uma vara, colocar sobre a água se transformou em águas saudáveis, águas potáveis, ali o povo pôde beber, pôde saciar, né, mais o seu gado. E também depois eles foram para outro lugar chamado Elim, lá também eles beberam água. E até que eles chegam nesse lugar aqui chamado Refidim. E fala que ali eles pararam. E o povo, e a palavra, irmãos, Refidim. O Refidim significa espalhar em hebraico. E às vezes nós achamos que o local, né, ele não tem assim influência sobre nós. Mas o local ele influencia muito. Né? Você pode perceber que tem local que a gente chega, que a gente sente uma paz, uma tranquilidade, uma harmonia, mas tem lugares que a gente chega e a gente percebe um ambiente pesado, a gente percebe, né, uma opressão, a gente vê que aquele ambiente, né, totalmente desfavorável. E Refidim era assim. Refidim eles chegaram ali e significa isso, espalhar. E o povo, o que acontece? O povo olhou para o lugar, olhou para Refidim, olhou para o local e eles não viram nenhuma fonte de água. Eles não viram água. E aí, a palavra para sedentos, né? Porque aqui fala que eles estavam com sede, algumas traduções falam sedentos ou com sede, significa em hebraico, é a palavra Yetzmar. Yetzmar. Yetzmar, ela significa a palavra sedento, mas também ela significa a palavra atormentados pela ideia de ter sede. O povo, com certeza, eles tinham se abastecido de água em Mara, em Elim, eles tinham se abastecido de água. Eles estavam no deserto, como que eles não iam carregar água? Porém, quando eles acamparam ali, eles não viram, né, os olhos naturais deles não viram água, eles ficaram temerosos, eles ficaram atormentados. Não, daqui a pouco nós vamos morrer de sede, a água que nós temos é pouca, e aí começaram a sofrer por antecedência. Irmãos, não é eu que estou dizendo isso não, essa palavra Yetzmar, você pode olhar no dicionário Strong, lá no dicionário Strong está, atormentados pela ideia de ter sede, atormentados. E quantas vezes nós não vivemos isso? Quantas vezes nós não sofremos por antecedência? Era o que o povo estava fazendo. O povo estava sofrendo por antecedência. Quantas vezes nós temos algo para resolver daqui a um mês e paramos, né? Hoje nós nem dormimos, preocupados com aquilo. Quantas vezes seu filho ainda é pequeno, você já está preocupado? Ah, como que eu vou fazer quando esse menino estiver na faculdade? Como que eu vou pagar um curso superior? Né? E aí você começa a se atormentar por algo que
Nós não temos controle sobre o tempo. Nós temos que entender que tudo está na mão de Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso, que basta cada dia o seu mal. O amanhã trará consigo os seus cuidados. Não adianta eu sofrer hoje para algo que só vai vir amanhã, que só vai acontecer amanhã. Mas imagina 2 milhões de pessoas, de 2 a 3 milhões de pessoas atormentados pela ideia de ter sede. Atormentados pela ideia de morrer de sede. E aí, o que eles fizeram? Pressionaram o líder. Não, a culpa é de Moisés. Ah, Moisés, você nos trouxe nesse deserto para nos matar de sede. Para que Moisés ia fazer isso? Por que Deus iria fazer isso? Você está entendendo que uma pessoa atormentada, ela não consegue ter visão do que realmente da realidade, daquilo que ela não raciocina. Ela não consegue raciocinar com clareza. Porque o raciocínio claro aqui ia falar, nossa, Deus abriu o mar, Deus transformou a água amarga em água potável, Deus mandou pão do céu, Deus mandou cordonizes, tudo isso Deus já havia feito. Deus, nos guardou lá no Egito, as pragas, do Egito, muitas pragas aconteceram só com os egípcios, não aconteceram conosco, mas não tinha um raciocínio lógico. Eles não conseguiam raciocinar. E aí, eles queriam fazer o quê? Apedrejar Moisés. Por quê? Porque nós nunca, a gente sempre quer colocar o nosso problema, culpar o outro. Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é do outro. Se a pessoa está com um problema na igreja, a culpa é do pastor. Ou é do líder dele. Se o problema está em casa, a culpa é do pai e da mãe. Se o problema é na firma, a culpa é do patrão, é do encarregado. Nós sempre temos que achar um culpado para as coisas. E é muito fácil. Quando Moisés fazia um bem, o povo elogiava? Não. Mas qualquer probleminha que acontecia, o povo queria apedrejar Moisés, queria matar Moisés. E aí, Moisés chega para Deus e fala, Deus, me socorre, o povo quer me matar. Esse povo quer me matar. E aí, a palavra de Deus fala aqui no verso 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão também a vara com que feriste o rio, e vai. Deus falou com ele assim, olha, você não vai fugir do problema, não. Você vai passar diante do povo. O povo... Oh Deus, será que você entendeu? O povo quer me matar, o povo quer me apedrejar. Como que eu vou passar diante do povo? Aí Deus falou com ele, não, você vai atravessar. Irmãos, problema é para ser resolvido. Não adianta colocar ele debaixo do tapete. Não adianta fugir. Não adianta, nós temos que procurar a solução. Nós temos que procurar a solução. E Moisés deve ter falado assim, Deus, o senhor está brincando. O senhor está brincando, o povo quer me matar, o senhor manda eu passar no meio desse povo? E ainda falou com Moisés assim, mas você não vai passar sozinho, não. Você pega os anciões e leva eles com você. E aí Moisés deve ter pensado assim, nossa, mas os anciões, por que não são os jovens de guerra, os fortes, os valentes? Não, Deus fala assim, você vai levar os anciões. Por quê? Anciões está falando de experiência, está falando de memória, de lembrar. Porque o ancião, sempre que você conversa com o ancião, ele vai estar sempre contando uma história de algo que aconteceu com ele, de alguma experiência que ele teve. Então ele é ali é sinônimo de sabedoria, sinônimo de respeito. Então o ancião, ele é aquela pessoa que tem sempre algo para nos passar em questão de experiência. Por isso que lá em 1 João, o versículo 2, o capítulo 2, o verso 13, desculpa. 1 João 2,13 fala assim, Pai, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Mas o que Paulo está falando aqui? Desculpa, João, é 1 João, é João que está falando. O que João está falando aqui? Pais, vocês têm experiência.
O jovem ele pode ter a força, mas ele não tem a experiência. E aí João fala assim: Pai, vocês conheceram, eu vos escrevo que conheceste aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem. Você tem que passar para o jovem. O jovem tem força, mas ele precisa do conhecimento, ele precisa da experiência. Para quê? Para vencer o maligno. Então, ele está dizendo, ó, um depende do outro. Um depende do outro. O jovem ele pode ter a força, mas ele não tem a experiência. Então, ele precisa do ancião. Ele precisa de quem tem experiência. E nós temos que aprender com isso que nós não somos autossuficientes. Nós sempre vamos depender de alguém. Nós vamos sempre precisar de alguém para caminhar junto conosco. Principalmente nos momentos de adversidade. Principalmente. Tem pessoas que no momento da adversidade, principalmente hoje, que as pessoas ficam depressivas, elas se trancam. Elas não permitem, né? Elas não querem conversar com ninguém, elas não querem, muitas das vezes, expor o seu problema, né? Ser ajudado. E aí, o que acontece? O inimigo tira proveito. O inimigo tira proveito. Por quê? Porque ela não se abre, ela não fala, e nós precisamos disso, nós precisamos colocar para fora aquilo que tem nos incomodado. Nós precisamos, Tiago fala, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Nós temos que aceitar a ajuda do outro, nós temos que ser, não ser soberbos nem arrogantes, né? Nós temos que ter a humildade de dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso. Moisés recorreu a Deus e Deus falou com ele, olha, você vai passar diante do povo. Vai enfrentar o problema, mas você não vai sozinho, não. Não vai sozinho. Tem problema que a gente não pode passar sozinho. A gente precisa do outro. A gente precisa estar com o outro. E aí os anciões, ele pega os anciões. Só que aí ele fala com ele assim também. Toma a vara. Toma a vara, né? Deixa eu ver o verso 5. Toma na tua mão, os anciões, o final do verso 5. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. É uma ordem, né? E vai. Pronto. Deus, ponto final. Já te falei o que você tem que fazer, agora é ação. A vara é na mão, não é? Toma na tua mão. Mão fala de quê? De ação. Mão fala de ação. A mão a gente precisa dela, né, para praticamente tudo que nós formos fazer. Então a mão é ação. Então ele está falando, olha, agora age. Age, Moisés, age. Nós não podemos nos paralisar diante do medo. Porque Moisés, claro que ele estava com medo. O povo estava falando de apedrejar ele. Claro que ele estava falando, Deus, me socorre. O que eu vou fazer? Esse povo quer me matar. Mas ele não ficou paralisado. Deus falou com ele, passa diante do povo, toma os anciões, pega a vara e vai. E vai. Caminha, anda, vai, passa pela frente, passa no meio do problema, encara o problema, não se esconde do problema, não pega o problema e joga para debaixo do tapete, não, enfrenta ele, sabe, coragem não é ausência de medo, mas é enfrentar o medo. Quando você enfrenta o medo, ele vai embora, e aí ele fala no verso 6 assim, e eis que eu estarei ali, adiante de ti, sobre a rocha. Eis que eu estarei. Sabe qual que é a palavra para estarei? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Rimene. I, rinene. Rineme. Rinene. Toda vez que alguém dizia reinene, eu estou aqui. Eis-me aqui. Moisés, eis-me aqui sobre a rocha. Olha que humildade, né? Deus falando para Moisés, eis-me aqui, Moisés. E o Senhor fala para nós, eis-me aqui. Deus está sempre aqui. Deus está sempre ao nosso lado. Deus está sempre conosco. E Ele vai adiante de nós. Porque quando Moisés ainda não tinha saído do acampamento, ele falou, olha, eis que eu estou sobre a rocha. Eis que eu estarei ali. Estarei ali é o mesmo que permanecerei ali. Ou seja, é algo constante. Estarei. Presente. Estarei. Não estou nem estava. Estarei. Sempre eu estarei. Eu permanecerei. Sempre.
à sua disposição. É isso que Deus está dizendo. Eis-me aqui, sobre a rocha. Permanecerei e estarei sempre aqui. Sempre aonde? Aonde que Deus vai estar, irmãos? Aonde nós não podemos estar. Moisés não podia estar sobre a rocha, mas Deus estava sobre a rocha. Deus estava ali. Irmãos, e quem que é essa rocha? Ou o que é essa rocha? A palavra de Deus fala sobre a rocha. Em vários textos da Bíblia fala sobre essa rocha. Lá em 2 Samuel 23:3 fala, né? Rocha de Israel. Chama, né? Deus chama de rocha de Israel. Lá no Salmo 95:1 fala rocha da salvação. Lá em Isaías 44:8 também fala, no Isaías 26, e um monte de texto fala dessa rocha. Mas que rocha é essa? Vamos lá aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos entender o que é essa rocha. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4, fala assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Algumas traduções falam e a pedra era Cristo. Beberam da mesma pedra que os seguia. Ou seja, Jesus nunca deixou eles. A rocha os seguia. Interessante que está falando que a rocha os seguia. E eles bebiam dessa rocha. Por quê? Porque Jesus, ele fala que aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, ele é a fonte de água viva. E a nação de Israel já bebeu dele lá no deserto. Lá no deserto eles já estavam bebendo dessa água espiritual que era Jesus. Porém, eles não entendiam isso. Eles não conseguiam entender isso. E a rocha, irmãos, em hebraico é tsur. Tsur, que são 3 letras. E cada letra em hebraico, ela tem um significado. Interessante, né? As letras lá cada uma tem um significado, cada um significa alguma coisa. E ela tem 3 letras. Tem a letra Samesh. Samesh significa justiça. A primeira letra. E Malaquias 4:2 fala que Jesus é o sol da justiça. Aí também tem a letra Vav. A letra Vav significa conexão. Lá em João 14:6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, só eu sou a conexão entre você e o Pai. Jesus, ele é a conexão entre Deus e nós. E também a palavra Het. E a palavra Het significa cabeça, liderança, mente. Lá em Colossenses 1:18 fala que ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso cabeça. Então, Jesus é a rocha. Está claramente aqui o nome dele em hebraico já fala: eu sou a rocha. É a rocha. Justiça, conexão, cabeça, mente, liderança. E aí aqui, em Êxodo 17:6, Deus fala com Moisés para ele ferir a rocha. Mas se você for lá em Números 20, versículo 7, Deus ele fala com Moisés assim: já era um outro tempo, já tinha passado muitos anos isso. Já estava, né, na 2ª geração já. E aí Deus fala com Moisés: Moisés, fala a rocha. Fala. Por quê? Porque essa rocha era Jesus. E Jesus, a primeira vez, ele foi ferido. Quando ele veio como homem, ele veio para ser ferido. Isaías fala que ele veio para ser moído mesmo, né? Pelas nossas transgressões, ele carregou o nosso pecado. Então, ele foi ferido. Mas na segunda vinda dele, ninguém fere Jesus mais. Ninguém fere Jesus mais. Ele agora vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Moisés, então, feriu. Você vê como que é o tormento do povo, né? Conseguiu atormentar o próprio Moisés. Que Moisés, será que ele não sabia que a rocha era Cristo? Tipificava Cristo. E aí ele vai e bate com a vara, e bate 2 vezes na rocha. E sai água, sai. Só que por causa disso, Moisés não entra na terra prometida. Não entra na terra prometida. Porque ninguém vai ferir a rocha 2ª vez.
Porque agora ele vai vir para julgar o mundo. Ele vem agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem agora, né, no seu corpo de glória, inatingível pelo homem. E então, é isso que nós temos que entender. Entender que Ele é essa rocha. E que nós estamos firmados nessa rocha. E que nós bebemos dessa rocha. E que essa rocha nos acompanha todos os dias. E se nós bebermos dela todos os dias, por quê? Porque a água é vital na nossa vida. Ninguém pode ficar, se você ficar 3 dias sem beber água, você morre. Você morre. Você pode ficar mais tempo sem beber, sem comer, mas sem beber, não. Não. Então, a água é a água. Nós precisamos beber dessa água todos os dias. Então, assim como o nosso organismo físico, ele precisa da água. O nosso espírito, ele precisa beber do Senhor. Beber de Cristo. Todos os dias nós temos que ir na fonte e beber do Senhor. E quando nós bebemos dele, a palavra de Deus fala que nós nos tornamos um rio a saltar para a vida eterna. Ou seja, nós passamos a alimentar outras pessoas, porque um rio, ele leva água, né, para uma cidade, para um bairro, para uma cidade, leva água até para uma nação. Então você pode ser essa pessoa que vai levar água para outras nações, que vai matar a sede de tantas pessoas. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus não vai fazer a nossa parte, não. A nossa parte é nossa. Deus falou com Moisés, eu vou estar lá na rocha, mas quem vai passar diante do povo, quem vai pegar os anciões, quem vai pegar a vara e vai passar é você. Então tem coisa que Deus não faz por nós. Tem coisa que é nós que temos que fazer. E nós temos que entender isso. Nós temos que tomar posição e postura diante de Deus. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E essa igreja tem que estar saciada. Porque você já viu quanto mais água, até na medicina eles falam que quanto mais água a gente bebe, a água ela faz bem para a pele, ela faz bem ela faz muito bem para as células, e ela revitaliza a pessoa. Olha quanto bem a água faz, tanto que eles falam que a gente tem que beber de uma, né, dependendo da pessoa, até 2 litros de água por dia, até mais, sei lá, depende. Então, nós precisamos de água para o nosso rim funcionar bem, para o nosso organismo, né, tudo funcionar bem em nós. Segundo a ciência, se a pessoa bebe 1 copo de água antes de dormir, ela evita um infarto durante o sono, durante a noite. Olha que coisa tremenda. Então é água, nós precisamos beber dessa água. Nós precisamos beber do Senhor. E água a gente bebe quando a gente acorda, a gente bebe no meio do dia, a gente bebe toda hora, não é verdade? Então, que tal nós bebermos de Jesus assim também? Se nós bebermos de Jesus assim, nós vamos nos tornar esse rio para saltar para a vida eterna. Amém? Que o Senhor continue, né, abençoando, falando com você, que você possa, o Espírito Santo possa trazer, né, jogar a luz mesmo, mais nessa palavra, você possa entender cada dia mais, ter o entendimento, né, do quanto que você é precioso para o Senhor, do quanto que Deus quer te usar para ser um manancial, uma resposta para esta geração, para matar a sede daqueles que estão sedentos. Amém? Que o Senhor continue te abençoando. Graça e paz.